Miguel tomou um pequeno gole do seu uísque, enquanto observava atentamente a animada conversa entre seus amigos. Eles estavam no seu lugar habitual, um restaurante acolhedor que todos adoravam, discutindo sobre encontrar a pessoa certa para compartilhar a vida. Otávio, com um toque de emoção, colocou seu copo sobre a mesa e começou a falar: as mulheres podem ser encantadoras e atenciosas, mas quando sentem que têm o compromisso garantido, é como se mudassem completamente. Sua visão talvez estivesse influenciada por eventos recentes. Sua noiva havia terminado o relacionamento há apenas algumas semanas, principalmente por causa da insistência dele em um acordo pré-nupcial. André, um solteirão que havia namorado diversas mulheres, também entrou na conversa. É difícil encontrar mulheres hoje em dia que sejam tanto bonitas quanto boas de coração, continuou com um toque de exasperação. Parece que só temos duas opções, ou uma mulher linda que só quer dinheiro, ou uma mulher maravilhosa e inteligente que não se encaixa nos padrões de beleza da sociedade. Não há meio termo. Durante toda a discussão, Otávio parecia estar um pouco distante, olhando pela janela e perdido em seus pensamentos. Os outros dois continuavam trocando piadas e risadas, quase esquecendo da presença silenciosa de Miguel. Quando o riso diminuiu, eles perceberam que Miguel não havia participado da conversa. Trocaram olhares significativos. O Miguel deve ter uma opinião diferente da nossa, comentou Otávio com um sorriso ao mencionar o nome dele. Miguel pareceu reconhecer algo por um momento, mas preferiu ficar em silêncio, olhando para longe. Otávio inclinou a cabeça e provocou: o que você está pensando, Miguel? Diga-nos. Fingindo não entender, Miguel virou-se para eles. Do que vocês estão conversando? Perguntou, embora soubesse exatamente o que havia desencadeado a discussão. Respirou fundo, tentando evitar se envolver na conversa, mas logo percebeu que não poderia escapar. Não entendo por que vocês acham que alguém não pode ser bonito e genuíno ao mesmo tempo sem ser interessado apenas em dinheiro. Talvez vocês não estejam procurando nos lugares certos, ou talvez estejam atraindo as pessoas erradas. Existem muitas mulheres incríveis por aí. Seus amigos riram, com um sorriso irônico nos lábios. Ah, você ainda é assim, Miguel, provocou um deles. Miguel inclinou-se para a frente, com voz firme. Por que toda vez que vocês falam de mulheres é sempre de forma negativa? Estão sugerindo que toda mulher bonita tem um lado obscuro? Seus amigos trocaram olhares, expressões de diversão e desafio. Miguel percebeu que suas experiências passadas, especialmente seus relacionamentos fracassados, moldaram suas crenças, e que sua confiança, tingida por decepções passadas, talvez não fosse facilmente abalada. Conforme a conversa continuava, Otávio propôs repentinamente: que tal uma aposta? Miguel encontra uma mulher que seja bonita, gentil e inteligente dentro de 3 meses, alguém que não esteja atrás de seu dinheiro, e eu lhe dou as chaves do meu Mustang. Os olhos de Miguel se arregalaram, surpresos com o desafio inesperado. Por que você está elevando tanto as coisas, Otávio? Perguntou ele. Otávio recostou-se, com um sorriso astuto. Eu sei o quanto você sempre quis aquele carro. Vamos ver se você consegue nos provar errados. Miguel sempre admirou o Mustang clássico de Otávio, uma beleza vintage que uma vez foi avaliada em uma quantia tão generosa que poderia sustentar alguém confortavelmente por anos. No entanto, apesar de Otávio raramente usá-lo, ele sempre se recusou a vendê-lo. Agora, com a proposta repentina de Otávio, Miguel não sabia se era uma oferta genuína ou apenas efeito do uísque. Você está falando sério sobre essa aposta, Otávio? Questionou Miguel, procurando algum sinal de brincadeira nos olhos de Otávio. Totalmente sério, confirmou Otávio com um aceno de cabeça. Miguel hesitou, pensando no desafio. Parecia que as bebidas da noite os tinham levado a um desafio considerável. No entanto, ao ponderar sobre a aposta, um brilho travesso surgiu em seus olhos, indicando que ele estava pronto para aceitar o desafio audacioso. Miguel acreditava firmemente em conexões humanas autênticas, que iam além da riqueza material.
Isso não era apenas otimismo, era baseado em uma história pessoal muito próxima do seu coração. A história romântica dos pais de Miguel, Jéssica e Caio, é conhecida por poucos na cidade. Jéssica, uma mulher dedicada ao trabalho, dedicou a maior parte de sua vida à indústria alimentícia. Poucos teriam imaginado que ela se encontraria com alguém como Caio, um homem sem residência fixa. Num momento particularmente memorável, Jéssica se encontrou esperando num banco de parque. Após uma discussão com seu acompanhante, ela permaneceu lá, ocasionalmente observando a torre do relógio à sua frente, aguardando sua possível aparição. 1 hora se passou quando um homem de aparência desalinhada, com cabelo e barba desgrenhados, sentou-se ao seu lado e, com cuidado, ajustou a pasta que parecia estar fora do lugar. O homem olhou para Jéssica e perguntou gentilmente: "Desculpe, sabe que horas são?" Jéssica sorriu, achando sua pergunta adoravelmente exagerada. Ela notou que, debaixo da sujeira e fuligem, o homem tinha os olhos castanhos mais calorosos que já viu. Esses olhos brilhavam com um toque de travessura e humor. Enquanto os dois conversavam, Jéssica descobriu que o nome do homem era Caio, e a maleta que ele carregava continha apenas algumas coisas que ele considerava essenciais: um saco de dormir e uma coleção de latas de cerveja vazias. Durante a conversa, quando Jéssica perguntou por que ele havia escolhido sentar-se ao lado dela, a resposta de Caio foi simples, mas sincera: "Você parecia tão adorável, mas tão solitária. Pensei que talvez pudesse trazer um sorriso ao seu rosto." E naquela noite, entre risos e histórias, uma bela história de amor começou. A jornada de Caio para a falta de moradia não foi resultado de imprudência, mas de uma série de eventos infelizes. Inicialmente partindo para uma aventura de mochila, uma série de infortúnios o deixou sem dinheiro. Seus dias ociosos logo se encheram de álcool, que rapidamente se transformou em um modo de vida para ele. O destino interveio no dia em que o encontro de Jéssica a deixou esperando. Ela viu isso como um sinal, acreditando que o encontro deles no banco estava destinado a acontecer. Como ela ainda tinha a reserva de jantar para dois, decidiu convidar Caio. Apesar de seus mundos contrastantes, compartilharam uma noite encantadora cheia de risos e histórias compartilhadas. Enquanto se dirigiam para a casa de Jéssica depois do jantar, ela sentiu um desejo avassalador de abraçá-lo e talvez beijá-lo. No entanto, a realidade crua da situação de vida de Caio ficou evidente pelo forte cheiro que emanava dele. Sentindo o leve recuo de Jéssica, Caio rapidamente prometeu encontrá-la no mesmo local na manhã seguinte, determinado a causar uma melhor impressão. Caio conseguiu encontrar um lugar para se limpar naquela noite. Ele contatou alguns amigos antigos que lhe forneceram roupas novas. No dia seguinte, ele chegou ao local do encontro com um buquê de flores, parecendo um homem novo. Seu romance turbilhão eventualmente resultou no nascimento de seu filho, Miguel, 2 anos depois. O amor incondicional e o apoio de Jéssica ajudaram Caio a encontrar seu rumo novamente. Notavelmente, dentro de uma década, Caio transformou sua vida e se tornou um dos principais chefes de um restaurante prestigiado no estado. Para Miguel, a história de seus pais era a essência do amor genuíno, um testemunho de que sentimentos verdadeiros podem existir além da riqueza material. Após uma discussão animada com os amigos, Miguel voltou para casa com uma nova resolução. No dia seguinte, ele começou a planejar como encontrar uma mulher interessada nele pelo que ele era, e não por sua riqueza. Ele fez uma lista de lugares e estratégias potenciais. Embora a escolha mais óbvia na era moderna fosse mergulhar no mundo dos encontros online, para Miguel, a comunicação virtual carecia do brilho e da autenticidade das interações face a face. Ele ansiava por trocas genuínas, do tipo em que poderia ler expressões e avaliar a autenticidade do riso. Então, ele decidiu dar um passeio casual pela cidade. As vitrines vibrantes iluminavam seu caminho, cada uma contando sua própria história. Enquanto ele passava pelo estúdio de yoga, uma placa chamou sua atenção: Yoga para mulheres. Miguel riu consigo mesmo, imaginando se juntar a uma aula apenas para conhecer alguém. Sua jornada o levou a outra placa, anunciando um concurso de beleza. Uma ideia surgiu: o concurso não só seria um evento divertido,
mas também estaria repleto de mulheres talentosas e bonitas de sua cidade e arredores. Enquanto o evento principal mostraria a beleza física, o fato de essas mulheres se submeterem a tal competição indicava um certo nível de inteligência e graça. Miguel estava totalmente comprometido com o desafio, indo a grandes comprimentos para alterar seu estilo de vida. Ele trocou seu confortável lar por um humilde trailer, sinalizando suas modestas condições financeiras. Adquiriu um carro velho e desgastado para reforçar seu status socioeconômico alterado. Quando o concurso de beleza se aproximava, Miguel passou 3 dias aprimorando seu plano. Embora nunca tivesse frequentado um evento desse tipo antes, ele ficou impressionado com a grandiosidade e elegância do concurso. Sua próxima parada foi uma loja de segunda mão local, onde esperava encontrar uma roupa adequada para sua nova persona. A loja era um labirinto de roupas descombinadas, cada uma com um preço surpreendentemente baixo. Miguel escolheu roupas grandes e desbotadas, garantindo que exalasse a imagem de alguém enfrentando dificuldades financeiras. Quando o dia do concurso chegou, Miguel estacionou seu carro precário em um local de estacionamento fora do grandioso salão. Embora tivesse comprado seu ingresso vestindo suas roupas habituais, sentiu uma corrente de ansiedade sobre como seria percebido em seu novo visual. A entrada do salão estava relativamente deserta quando Miguel entrou. O evento já havia começado, como evidenciado pelos sons fracos que vinham do auditório principal. A única outra pessoa por perto era uma faxineira absorta em sua tarefa de limpar o chão, seus fones de ouvido tocando uma música que Miguel reconheceu. Atraído pela curiosidade, ele se aproximou, percebendo que ela estava cantarolando uma música francesa. O que chamou sua atenção não foi a melodia, mas seu impecável sotaque francês, que parecia perfeito e autêntico. Com licença, Miguel começou, esperando iniciar uma conversa. A mulher, surpresa, virou-se para encará-lo, seus olhos fixando-o com um olhar inquisitivo. Removendo seus fones de ouvido, ela inclinou a cabeça ligeiramente, aguardando suas próximas palavras. Por um momento, Miguel ficou sem palavras. Ela era incrivelmente bonita, apesar do uniforme monótono de faxineira. Seu corpo gracioso, cabelos e pescoço elegante eram evidentes. Um pensamento cruzou sua mente: ela poderia facilmente ser uma concorrente no concurso, não apenas limpando depois dele. Recuperando sua compostura, ele brincou: "Ei, e o concurso? Você não vai participar?" Ela pareceu surpresa por um segundo e então riu. "O concurso? Não é meu estilo. Na verdade, eu nunca sonhei em ganhar concursos de beleza." A risada dela encheu o ar novamente. "Honestamente, tudo o que estou sonhando agora neste momento é pegar o último ônibus para casa." Aproveitando a oportunidade, Miguel sugeriu: "Que tal eu te oferecer uma carona em vez disso?" Imediatamente, ele desejou estar com seu carro chamativo habitual para impressioná-la. Ela ergueu uma sobrancelha, analisando-o cuidadosamente. "Você não estava aqui para ver o concurso?" Miguel acenou despreocupadamente, um largo sorriso estampado no rosto. "De alguma forma, sinto que já encontrei a participante mais interessante." O elogio indireto pareceu surpreendê-la, deixando suas bochechas levemente coradas. "Eu estarei lá fora, na esquina, esperando," ele disse, aguardando sua resposta. A maioria das mulheres certamente priorizaria sua segurança ao ser abordada por um desconhecido, mas essa moça não era desconhecida para investidas masculinas. Sua franqueza afastava muitos. Então, ela tentou a mesma abordagem com Miguel. "Não sou muito fã de surpresas, mas obrigada pela gentileza," disse ela. Miguel ficou surpreso, mas sua resposta inteligente fez com que ele sorrisse. Enquanto uma parte dele queria respeitar seus limites e deixá-la em paz, outra parte estava intrigada. Afinal, ele estava nessa busca, e ela representava um desafio estimulante. Ele deu alguns passos em direção à saída e depois parou, virando-se para ela. "Dizem que as aventuras são melhores quando compartilhadas, você sabe?" Ela apenas balançou a cabeça levemente e voltou ao seu trabalho de limpeza. Miguel decidiu que era melhor não pressionar mais.
Ele saiu do prédio e foi em direção ao modesto carro que tinha adquirido recentemente. Ao se acomodar no banco do motorista, ele girou a chave de ignição, mas se viu hesitando. Algo nela o tinha cativado. Ela nunca olhou além dos meus olhos, ele pensou. Desde que começou sua jornada e seu traje de segunda mão, ele tinha notado a mudança na forma como as pessoas o viam. Alguns lançavam olhares de lado, enquanto outros deliberadamente evitavam cruzar seu caminho. Era esclarecedor como as pessoas eram rápidas em julgar com base nas aparências. No entanto, ela tinha visto além da superfície, olhando diretamente em seus olhos sem preconceitos. Essa ideia ficou com ele. Seu nome era Vitória. Cerca de 20 minutos depois que Miguel se acomodou em seu carro, do seu ponto de observação ao virar da esquina, o coração de Miguel acelerou. Ele ponderou se deveria se aproximar dela ou apenas partir. Certamente não queria parecer que estava perseguindo-a. Vitória olhou brevemente ao redor e atravessou a rua. Quando finalmente notou Miguel sentado em seu carro, ela se aproximou e brincou. Você esperava que eu desse a volta no quarteirão inteiro para te encontrar? Com um sorriso radiante, Miguel saiu rapidamente do carro, abrindo a porta para ela. Enquanto ela se acomodava, ela observava o interior desgastado do carro. Um Ford Taurus, ela pensou. Minha avó tinha um desses, e tenho tantas lembranças de viagens nele. Sentindo um certo orgulho, Miguel respondeu, sim, ele é meu companheiro confiável. Enquanto começavam a dirigir, a curiosidade de Vitória a dominava. Então, o que você faz? Ela perguntou. Miguel simplesmente apontou para si mesmo com um sorriso, tentando referenciar sua aparência atual. Vitória fez uma careta de confusão. Eu não entendi muito bem. Limpando a garganta, Miguel explicou, estou passando por um momento difícil agora. Minha roupa e esse carro meio que refletem isso. Vitória deu um meio sorriso. Outro cara que se sente para baixo na sorte, ela pensou silenciosamente. No entanto, lamentando sua suposição inicial, ela rapidamente acrescentou, a vida tem seus altos e baixos. Sua situação atual é apenas um capítulo. Não te define. É simplesmente parte da sua jornada. Pego de surpresa pela resposta perspicaz dela, Miguel esperava uma reação diferente. No entanto, a perspectiva de Vitória era refrescante. Para ela, ele não era apenas um homem desafortunado, mas alguém capaz de superar seus desafios com a atitude certa. Vitória sempre teve a convicção de que ser excessivamente simpático não verdadeiramente beneficiava as pessoas em suas batalhas. Essa crença derivava de suas próprias vivências. Durante sua infância, Vitória residia com sua avó Jade, uma mulher resiliente que mais tarde foi diagnosticada com Alzheimer. Entretanto, o percurso até esse diagnóstico foi marcado por mal-entendidos e tensões. Tudo começou de maneira sutil. Jade começou a esquecer pequenos detalhes, como o nome do cachorro da família ou as datas de eventos importantes. Conforme seus lapsos de memória se tornavam mais frequentes e intensos, ela às vezes se calava, lutando para recordar fatos básicos ou até mesmo manter uma conversa. O mais angustiante era que objetos pela casa desapareciam, como as joias valiosas de Luísa, a mãe de Vitória. Luísa, sem compreender a profundidade da condição de Jade, tornava-se cada vez mais frustrada com ela. As tensões atingiram um ponto crítico quando Luísa convenceu seu marido, Mark, de que Jade necessitava de uma mudança em seu arranjo de vida. Um dia, enquanto Vitória estava na faculdade, ela recebeu uma ligação angustiada de seu pai. Ele timidamente comunicou a decisão de retirar Jade de casa. Vitória ficou chocada. Pai, você está falando sério? Isso partiu seu coração. Uma das lições mais marcantes que Vitória absorveu foi através de uma analogia frequentemente utilizada por sua avó Jade: a vida é como este lago. Ela apontava para a água. Existem dias calmos e noites tempestuosas, mas mesmo após a tempestade mais intensa, a serenidade retorna, assim como em nossa própria vida. Por um golpe do destino, foi a avó Jade quem atuou como mediadora durante a separação dos pais de Vitória.
Ela persuadiu seu filho Mark a se reconciliar com Luísa, percebendo que ela necessitava de apoio. Quando os dois se reuniram e se casaram novamente, optaram por vender a adorada casa de campo para adquirir uma residência maior que pudesse abrigar toda a família. Avançando para o presente, já se passaram 3 anos desde que Vitória tomou a difícil decisão de abandonar a faculdade. Agora, ela e sua avó Jade compartilham um modesto apartamento, onde cuidam dela em tempo integral. Cuidar de Jade era uma tarefa árdua. A ironia não passava despercebida por Vitória, as mesmas mãos que uma vez acariciaram quando criança agora eram as mãos pelas quais ela cuidava com amor. Havia dias em que Jade sequer a reconhecia, o que partia o coração de Vitória, mas ela compreendia que esse esquecimento era uma cruel faceta do Alzheimer. Vitória se tornou resiliente, lidando com as ocasionais alucinações e momentos de desorientação de sua avó. Felizmente, os diagnósticos médicos e os tratamentos subsequentes proporcionaram algum alívio dos sintomas de Jade, mas esses desafios diários eram uma parte da vida de Vitória que ela mantinha em segredo. Na noite em que Miguel a acompanhou para casa, ela deu apenas um breve vislumbre de sua realidade, mencionando sua vida com sua avó e pouco mais. Quando estavam prestes a se despedir, Miguel, claramente encantado, perguntou se poderiam se encontrar novamente. Vitória hesitou por um instante antes de concordar. Naquela noite, os pensamentos de Vitória assombraram a mente de Miguel, tornando o sono algo fugaz. Alguns dias depois, ele reuniu coragem para ligar e convidá-la para um filme. Vitória aceitou, mas para sua decepção, ela cancelou no último momento. O padrão continuou nos próximos encontros, aprofundando os mistérios ao seu redor. Determinado a compreender mais, Miguel decidiu fazer uma visita surpresa. Ele parou em uma floricultura e escolheu 2 buquês, um para Vitória e outro como gesto para sua avó. Ao se aproximar da casa de Vitória e bater na porta, ouviu sua voz de dentro, indicando que não era um bom momento. Crescendo cada vez mais preocupado, ele persistiu, oferecendo ajuda. Depois de algum tempo, a porta finalmente se abriu, revelando uma surpresa: Vitória. Ao adentrar o apartamento de Vitória, Miguel rapidamente compreendeu os desafios que ela enfrentava. A sala de estar estava repleta de fotografias da família de Vitória e indícios da vida cotidiana de sua avó. Vitória, percebendo o interesse de Miguel, ofereceu-lhe uma bebida e começou a compartilhar sua história. Miguel ouviu atentamente, emocionado. Para ele, Vitória não era nada menos que uma heroína. Ela tinha renunciado à sua educação e aos seus sonhos para cuidar da sua avó. Esta é a razão pela qual os seus encontros eram frequentemente cancelados. Com o tempo, Miguel encontrou-se passando cada vez mais tempo com Vitória. O apartamento dela no bairro substituiu os locais comuns de encontros, como cinemas e restaurantes. A sua dedicação e força atraíram-no, e ele começou a ajudar no cuidado de Jade. Lentamente, o círculo de Miguel encolheu, concentrando-se apenas em Vitória e na sua avó. As suas noites, antes cheias de amigos, agora eram alegremente dedicadas a eles dois. Um dia, num momento de afeto espontâneo, Vitória inclinou-se e deu a Miguel um rápido beijo na bochecha, apanhando-o tão desprevenido que ele quase caiu da cadeira. Para Miguel, Vitória era extraordinária. A cada dia que passava, ele sentia-se mais cativado por ela, pensando que garotas como Vitória eram uma raridade. Uma tarde, cerca de um mês depois, Miguel estava relaxando no apartamento de Vitória enquanto ela fazia uma rápida corrida até a farmácia. Ela tinha pedido a Miguel para ficar e cuidar da sua avó durante a sua breve ausência. Enquanto ele estava lá, o telefone de Miguel tocou com uma chamada do seu amigo Otávio. Comendo uma fatia de pizza e zapeando os canais da TV, ele atendeu a chamada no viva voz. Miguel, o que está rolando? Muito ocupado perseguindo gatas para sair mais? A voz de Otávio brincou do outro lado da linha. Miguel riu. Ah, você não faz ideia. Falando nisso, talvez prepare aquele Mustang. Está mesmo na hora, então quem é a sortuda? Otávio respondeu intrigado. Ela é incrível, cara. Eu nunca conheci ninguém como ela, respondeu Miguel, com genuína admiração na voz.
Inconsciente do que estava acontecendo, a porta da frente abriu-se silenciosamente. Vitória estava parada no corredor, ouvindo a conversa. Otávio riu. Então ela disse sim para a grande pergunta? Miguel suspirou. Ainda não chegamos nesse ponto. Se ela não concordou em casar contigo, então esquece o Mustang. Tu sabes das melhores condições, lembrou Otávio. Miguel fez uma pausa, procurando palavras. Não é tão simples assim. Nesse ponto, Vitória tinha juntado as peças do que estava sendo discutido. Ela entrou na sala, seu rosto revelando seus sentimentos. Pego de surpresa, Miguel desligou rapidamente sem sequer se despedir de Otávio. Vitória, eu não te ouvi entrar. Por favor, deixa-me explicar, ele começou, mas ela levantou a mão para detê-lo. Que ano é o Mustang? Ela perguntou, sua voz tremendo. A realização de que Miguel poderia estar brincando machucava-a mais do que ela podia expressar. Miguel respirou fundo. Eu ia te contar eventualmente. Não é o que parece. Depois de ganhar a aposta, você simplesmente vai me descartar? Os olhos de Vitória estavam se enchendo de lágrimas. Não, Vitória, sinceramente, esse carro não significa nada. Sim, começou como uma aposta boba, mas tudo mudou quando eu te conheci, implorou Miguel. Mas Vitória não estava com vontade de ouvir. Profundamente ferida, ela abriu a porta, sinalizando para ele sair. Miguel tentou argumentar com ela, mas ela estava inconsolável. Com um pedido firme e choroso, ela pediu que ele a deixasse sozinha. Alguns dias depois, Miguel encontrou-se de volta no seu restaurante, cuidando de alguns assuntos. Depois de supervisionar algumas operações, ele tirou um momento para sentar e reunir os seus pensamentos. O fardo dos acontecimentos recentes pesava intensamente sobre seus ombros enquanto ele se encontrava perdido em seus pensamentos. Seus amigos barulhentos fizeram sua entrada rindo alto ao avistarem Miguel, começaram então a provocá-lo, insinuando que ele havia perdido sua vitalidade desde que se apaixonou por uma serviçal. A paciência de Miguel se esgotou e as zombarias implacáveis de Otávio o empurraram ao limite. Por que diabos você me ligou naquele dia? Você arruinou tudo, Miguel cedeu, frustração evidente em seus olhos. Otávio começou com uma resposta, mas logo percebeu a dor genuína na expressão de Miguel, compreendendo a gravidade dos sentimentos dele por Vitória. Otávio amoleceu. Desculpe, Miguel, começou, remorso genuíno em sua voz. Há algo que eu possa fazer? Miguel rebateu amargamente. Você já fez mais do que suficiente. Apesar das inúmeras tentativas de Miguel de se comunicar com Vitória, ela o ignorou completamente, não atendendo suas ligações ou respondendo suas mensagens. O silêncio entre eles cresceu e eventualmente Miguel resignou-se à realidade de que talvez ela nunca mais falaria com ele. Numa manhã, enquanto Miguel tomava seu café no restaurante, uma comoção na entrada chamou sua atenção. Um par de adolescentes negociava com um garçom segurando um pôster curioso. Miguel se aproximou para ver do que se tratava. Lendo o pôster, seu coração afundou. Era um pôster de pessoa desaparecida para Jade, a avó amada de Vitória. Ela estava desaparecida desde a noite anterior, quando Vitória havia saído brevemente para buscar mantimentos. Num momento de confusão, a avó Jade pegou as chaves do carro e partiu sem pensar duas vezes. Miguel agiu rapidamente, tirando uma foto do pôster e enviando para todos os seus contatos solicitando ajuda. Junto com seus amigos, vasculhou a área em busca de sinais de Jade. Para surpresa de todos, foi Otávio quem ligou quase 12 horas depois, informando que havia encontrado o carro de Jade abandonado numa área arborizada próxima. Sem perder tempo, Miguel, Otávio e a polícia correram para o local. O cão farejador de Otávio, após uma breve cheirada ao redor do carro, avançou mais para dentro da mata. Depois do que pareceu uma eternidade, encontraram Jade, sentada em um velho tronco coberto de musgo, fria e desorientada. Seus olhos se moviam tentando entender suas redondezas. Ao ver Miguel e Otávio, sua ansiedade era palpável, bombardeando-os com perguntas sobre quem eram e onde estavam.
Sem hesitação, Miguel tirou seu suéter e o enrolou na frágil idosa. Tentou ligar para Vitória para informá-la, mas ela recusou-se a atender. Então, enviou uma mensagem avisando que tinham encontrado Jade e estavam a caminho. Ao chegar, Vitória desceu correndo com lágrimas escorrendo pelo rosto para abraçar sua avó. Gentilmente, pegou a mão de Jade e a levou para dentro, o alívio evidente em seus passos. Otávio ficou do lado de fora, cabeça baixa, culpa visível em seu rosto. Não apenas pela descoberta recente, mas também pela ruptura que inadvertidamente causou entre Miguel e Vitória. Otávio hesitou e finalmente perguntou a Miguel: então, estamos bem agora? Miguel pausou por um momento, então assentiu. Sim, eu acho. Cerca de uma semana depois, enquanto Miguel estava descansando em casa numa calma manhã de domingo, seu telefone tocou. Era Otávio insistindo para que ele fosse imediatamente até seu restaurante. Intrigado e preocupado, Miguel se vestiu rapidamente e dirigiu-se até lá. Normalmente, o restaurante não abria até às 11 horas aos domingos, mas quando Miguel se aproximou, podia ver atividade lá dentro. Ele entrou apenas para ser recebido por um coro de gritos alegres e uma chuva de confetes coloridos. Todos os seus amigos estavam lá, gritando feliz aniversário com todo o entusiasmo. Com tudo o que tinha acontecido recentemente, Miguel tinha completamente esquecido seu próprio aniversário. Enquanto as celebrações continuavam, um som estrondoso chamou a atenção de todos. Um reluzente Mustang vermelho lentamente parou na frente do restaurante. Seu motor ronronava suavemente antes de ficar em silêncio. A porta do lado do motorista se abriu e saiu Otávio com um largo sorriso no rosto, jogando as chaves do carro para o atordoado Miguel. Otávio anunciou: você mereceu o Mustang, é todo seu. Miguel olhou primeiro para as chaves em sua mão, então para o carro, enquanto memórias do passado ressurgiam. Um rosto familiar emergiu da multidão, era Vitória, usando um sorriso brincalhão. Eu imaginei que você queria mais este carro do que me queria, ela brincou. A sala irrompeu em risos, aliviando o clima e trazendo sorrisos aos rostos de todos. No dia em que Jade foi encontrada, Otávio assumiu a responsabilidade de entrar em contato com Vitória. Ele sentiu que era seu dever, como melhor amigo de Miguel, fornecer alguma clareza. Vitória, Otávio começou quando ela atendeu o telefone. Eu sei que agora você tem todo motivo para estar brava com Miguel, mas há um pouco mais da história que você deveria saber. Vitória, ainda chateada, respondeu hesitante: tudo bem, Otávio, estou ouvindo. Respirando fundo, Otávio explicou: olha, essa aposta toda não foi para brincar com seus sentimentos. Miguel, bem, ele tinha se tornado um pouco eremita, estava se afogando em trabalho e raramente tirava um tempo. Nós todos, seus amigos próximos, estávamos preocupados com ele, só queríamos que ele saísse, talvez conhecesse alguém especial e vivesse um pouco a vida. Vitória, intrigada mas cética, perguntou: então você fez uma aposta para ele encontrar amor de uma maneira? Otávio riu: embora pareça ridículo quando você coloca assim, o carro, o Mustang, era apenas uma motivação para ele. Mas confie em mim, Miguel nunca o viu como um prêmio por conquistar seu coração, ele genuinamente se importava com você. Pausando por um momento, Vitória perguntou suavemente: mas por que o Mustang? Otávio respondeu: vi que Miguel fez muito pela minha família e por mim ao longo dos anos, muito mais do que posso expressar. Aquele carro seria a minha forma de agradecê-lo. Eu tinha planejado presenteá-lo no dia do seu aniversário muito antes dessa aposta se tornar relevante. Acabou sendo apenas um detalhe conveniente para o nosso desafio trivial. Vitória experimentou uma mistura de sentimentos, indignação, tristeza e compreensão. Obrigada, Otávio, por ser sincero comigo, ela finalmente expressou. Vitória, tudo o que desejo é a felicidade do Miguel, e acredito sinceramente que seja ao seu lado. Os olhos de Miguel se encontraram com os de Vitória, ainda um tanto chocados com a surpresa, mas um sorriso caloroso e agradecido se formou gradualmente. Embora o reluzente Mustang vermelho tenha representado uma parte de seus desentendimentos passados, a presença de Vitória sugeriu perdão e uma oportunidade para um novo começo. Mas espero que me queira um pouco mais,
ela murmurou suavemente, aproximando-se dele. Miguel, depositando as chaves na mesa próxima, envolveu-a em um abraço caloroso e cheio de elogios. Um ano de cura e reconstrução se passou desde então. Miguel e Vitória, com novos inícios e corações compreensivos, começaram a tecer uma tapeçaria de amor e cuidado em torno da vovó Jade, garantindo que seus dias fossem preenchidos com alegria e serenidade. O tempo que compartilharam juntos, embora às vezes desafiador devido à piora da condição de Jade, foi, no entanto, uma tapeçaria de momentos preciosos, risos e histórias compartilhadas. Eventualmente, decidiram oficializar seu amor, com Jade como convidada de honra. Miguel e Vitória trocaram votos sob uma delicada arcada de vinhas entrelaçadas. Sua união não era apenas a fusão de dois corações, mas também de uma pequena família profundamente conectada que havia aprendido a navegar pelos altos e baixos da vida juntos. Por vários anos felizes, sua história de amor se desenrolou sem problemas, embora os momentos de felicidade fossem marcados pela sombria realidade do envelhecimento da vovó Jade e pela progressão de sua doença. Enfrentaram cada dia com esperança, optando por se concentrar em criar belas lembranças para os dias que restavam. Quando o inevitável dia chegou e a vovó Jade faleceu pacificamente durante o sono, Miguel e Vitória lamentaram, mas também celebraram a bela e forte mulher que desempenhou um papel tão importante em suas vidas. Um mês depois, em meio ao luto, uma nova centelha de alegria surgiu em suas vidas. Vitória, acariciando sua barriga crescente, sussurrou para Miguel: "Vamos ser pais." O final da história, com a notícia da gravidez de Vitória, simboliza uma nova fase de esperança e renovação para o casal, mostrando como a vida continua a se desdobrar, mesmo diante das perdas e desafios. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há espaço para o crescimento, o amor e a felicidade. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!